Boa tarde, pessoal. Vamos para nosso curso de estatística básica. Meu nome é Mauro Prado, eu que vou acompanhar vocês nessa disciplina, tá bom? Nós vamos ver alguns elementos básicos de estatística, entender para que serve, como funciona e ter uma noção geral de estatística, né? Estatística ela serve para determinar uma característica de um grupo ou de uma população através de uma amostra, de uma pequena fatia, né? É igual quando a gente tem eleições para prefeitos, por exemplo. Pega uma cidade aí com 150 mil eleitores. Para fazer as pesquisas de intenção de voto, para ver, fazer uma projeção de quem vai ganhar ou não, quem está pesquisando não vai entrevistar todo mundo que vai votar ou todo mundo que pode votar. Vai entrevistar só uma amostra da população e fazer uma projeção em cima disso. E os resultados funcionam, dão certo, desde que seja uma amostra bem determinada, né? Não adianta eu falar assim, tem 150 mil eleitores, eu vou fazer uma pesquisa com 1.500 eleitores e aí vai lá num bairro só e pega os 1.500 eleitores. Tem que ser proporcional, de acordo com as zonas e as seções e assim por diante. Então, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa em estatística, se a gente pega uma amostra da população, mas uma amostra bem distribuída, então a tendência é que a pesquisa estatística dê um resultado muito próximo da realidade, né? Os conceitos introdutórios aí são população e amostra. População é todo mundo que pode responder à pesquisa, né? Se eu estou falando de uma pesquisa de intenção de voto, minha população tem que ser todo mundo que está com título de eleitor. Então, se eu falar, por exemplo, uma pesquisa sobre intenção de voto para os candidatos de prefeitos a Uberaba, então minha população vão ser todos os eleitores que estão aptos a votar em Uberaba. Não adianta eu pegar eleitor de outra cidade e perguntar sobre a intenção de voto para prefeito de Uberaba, ou entrevistar pessoas que não têm título de eleitor ou que não estão votando mais. Então, população é todo mundo que pode participar da pesquisa. E a amostra é uma fatia pequena que a gente pega da população para observar a amostra e determinar essa característica do todo a partir da amostra, né? Então, esses são os dois conceitos iniciais de estatística: população, quem pode responder a pesquisa, e a amostra, a amostra, mas a amostra vai ser uma fatia da população. Vamos lá, vamos dar seguimento aí com o conteúdo. Extrair aqui um pouquinho, a mesa digitalizadora desconectou aqui, mas já está tudo certo. A gente vai ter dois tipos: frequência absoluta e frequência relativa, tá? A frequência absoluta é o número total de pessoas que responderam, por exemplo, que vão votar no candidato A. E a relativa é o percentual do que isso representa do total, tá? Toda vez que a gente fala em estatística, a gente vai fazer uma coleta de informações de uma amostra do todo, provavelmente, e a gente tem que saber como que a gente vai expor essa informação. Veja bem, se eu fizer uma pesquisa estatística e falar assim, 1.200 eleitores têm intenção de voto no candidato A e 1.300 no candidato B, fica vago. Agora, se eu chegar e falar assim, 33% dos entrevistados têm intenção de voto no candidato A, 40% tem intenção de voto no candidato B. Aí dá um entendimento maior a essa informação. Então, na estatística, a gente tem
a fase inicial que a gente vai preparar, o que a gente vai perguntar, como vai ser perguntado e para quem vai ser perguntado, em qual fatia da amostra e aonde estará essa fatia da amostra que a gente vai entrevistar vai estar, né? Então tem essa fase inicial de a gente pensar em como vai ser coletadas as informações. Depois a gente coleta as informações, depois a gente trata as informações para depois expor ela ao público, né? Que é a intenção de uma pesquisa estatística, é verificar a característica de um todo e expor essa informação. Então, tem preparação, coleta, tratamento da informação e divulgação. A divulgação pode ser via rádio, televisão, mas a gente tem que pensar sempre em divulgações que vão ser acessíveis para quem estiver escutando ou vendo ou lendo essa divulgação, né? A divulgação geralmente quando ela é em percentual, ela fica mais fácil de se entender o panorama. Ou quando a gente tem aqueles gráficos de coluna ou de barra, também é bem usado. A gente tem um gráfico de setor, que também é chamado de gráfico de pizza e assim por diante, né? Então, nossa segunda informação aqui é sobre frequência absoluta e frequência relativa. Eu vou pegar um exemplo aqui do livro, tá bom? Então, frequência absoluta é o número total de pessoas que decidiram votar num determinado candidato, e a relativa é o percentual que aquilo representa do total, tá? Vai funcionar dessa forma aí. Vamos ver esse exemplo aqui. Um exemplo mais simples, tá? Mas ele já serve. Vamos considerar que, nesse exemplo, o conjunto de torcedores que seja de 80 mil. Então, o total é 80 mil. Vamos anotar isso daí. Total de torcedores, 80 mil. Nós estamos falando da frequência absoluta. 80 mil vai representar aí pra gente 100%, então. Dentre os quais a gente vai ter aí 40 mil flamenguistas, 20 mil corintianos, 12 mil atleticanos e 8 mil gremistas, tá? Então aí a gente poderia ter o seguinte. Vamos aí, né? Vamos considerar aí então a frequência absoluta. Vamos pôr o nome dos times aí, né? Temos aí Flamengo, vamos pôr em ordem. Corintianos, atleticanos, gremistas, total. Então a frequência absoluta, vamos pôr aqui. Frequência absoluta. E a relativa, ela é em percentual, ok? Então, vamos lá. Flamenguistas. Os flamenguistas, a frequência absoluta, então, é 40 mil. É o número de pessoas que responderam que torce para o Flamengo. Corintianos, frequência absoluta, 20 mil. Atleticanos, 12 mil. E gremistas, 8 mil. Então a gente já tem aí nossa frequência absoluta. E o total é 80 mil. Aí se o total é 80 mil então vai representar para a gente 100%, né? Se eu quiser saber a frequência relativa dos torcedores do Flamengo, a gente já sabe, né? 40 mil é metade do total, que é 80 mil. Mas como ficaria a conta aqui então? Eu vou pegar os 40 mil, que são os torcedores do Flamengo, vou dividir pelo total, que é 80 mil,
E o resultado eu multiplico por 100. Então eu vou dividir pelo total e vou multiplicar por 100 para dar a resposta em percentual. 40.000 dividido por 80.000 dá 0,5. 0,5 vezes 100 dá 50. Então, a gente vai ter 50%, a gente vai ter então 50% a frequência relativa com relação ao Flamengo, né? Vamos ver para os torcedores do Corinthians. Os torcedores do Corinthians, o total é 20.000. Vamos ver, só um segundo, gente. Nossa. Os torcedores do Corinthians, o total são 20.000. Então eu vou dividir os 20.000 por 80.000, né? Que são os torcedores do Corinthians. E no final a gente multiplica por 100. Aí vai ficar 20.000 dividido por 80.000 vezes 100, né? Que aí vai dar 20.000 dividido por 80.000 dá 0,25 vezes 100, 25%, então. Os torcedores do Atlético, né? São 8.000, né? Então vai ser total dos torcedores do Atlético dividido pelo total dos torcedores que foram entrevistados vezes 100. Então, aí a gente vai ter que 8.000 dividido por 80.000 vai dar 0,1 vezes 100 vai dar 10, então 10%. 10%. E aí ficou faltando, esse foi dos gremistas, na verdade, né? Os torcedores do Atlético aí vão ter que dar 15%, né? Porque a soma tem que dar 100. 50 com 25, 75, com 10, 85, né? Os torcedores do Atlético vão representar 15%, mas seria só dividir 12.000 por 80.000, aí isso vai dar 0,15, a gente multiplica por 100 e aí obtém o resultado de 15%. Então tá aí nossa tabelinha com frequência absoluta e frequência relativa. Então a frequência absoluta a gente põe um número total que torce para um time, ou o número total que fez alguma determinada escolha na pesquisa, e a frequência relativa é o percentual que isso representa, né? Você divide em cada classe aqui, você vai dividir o número total de cada classe pelo total da pesquisa e multiplica por 100. Falando nisso, classes são as possíveis respostas para uma pesquisa, né? Então, se a gente tem de respostas, por exemplo, Flamengo, Corinthians, Atlético e Grêmio, são as possíveis respostas, são as nossas classes. Então, toda vez que fala classes, são as possíveis respostas para a pesquisa. Então, a gente pega a frequência absoluta de uma classe, divide pela quantidade total dos participantes na pesquisa e multiplica por 100 e aí a gente obtém a frequência relativa, tá? Essa é a ideia, bem simples. Aí o livro fez o mesmo que eu, né? Tá vendo? Dividiu a frequência absoluta dos torcedores do Flamengo, que é o total de torcedores que falaram que torcem para o Flamengo, pelo total da pesquisa e multiplica por 100. O livro construiu aí uma tabelinha também, né? Gráfico.
Os gráficos, a gente vai ter gráficos de barras e vamos ter os gráficos de colunas também, tá? Então a gente tem o gráfico de barras, que é na horizontal, né? Onde aqui está número de torcedores em 1000 e aqui estão os times, né? Grêmio, Atlético, Corinthians e Flamengo. Aí para não ter o eixo X muito prolongado, eles colocaram o número de torcedores em 1000, tá? E aí tem o gráfico de colunas também. Eu particularmente prefiro o gráfico de colunas, que aí você pode organizar ele em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Então, passou o número de torcedores em 1000 para o eixo Y e o time que cada um torce para o eixo X. Então, aqui, ó, Flamengo, 40, tá em 1000, 40 mil. E assim por diante. Esse gráfico aqui fica bem visível, bem acessível a informação e o resultado aí da coleta dos dados, né? E tem o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? O gráfico de setores a gente considera o seguinte: a gente considera que o círculo tem 360 graus e aí a gente vai encontrar quantos graus cada setor vai receber, né? Os setores aí seriam Flamengo, Grêmio, Atlético e Corinthians, né? Vamos fazer isso aí. Então fica simples, né? Bom, a gente já vai utilizar a frequência relativa para determinar o tamanho de cada setor, tá? Bom, eu não preciso voltar aqui porque o desenho ele já está pronto do gráfico de setores, mas se fosse pensar em construir o gráfico de setores ou de pizza também, que é muito utilizado para divulgação de informação, olha que fica bem, como fica bem visível a proporcionalidade de cada torcida com relação ao todo, né? Então a gente vai ter que 360 graus é o todo. Então a gente vai multiplicar os 360 graus, vamos pegar o caso do Flamengo aqui. Vamos pegar o Flamengo. Então, no caso do Flamengo, a gente vai pegar os 50%, só que eu vou, em vez de ser 50%, eu vou representar em número decimal, que é 0,5, né? Multiplicou por 100. O porcento aqui é porque multiplicou por 100, tá, pessoal? Então, é só dividir por 100 que acha o decimal correspondente. Então, o Flamengo aqui é 0,5. Aí você multiplica o número decimal que representa a frequência relativa pelos 360 graus, que seriam a volta toda. Então, o Flamengo tem que ter 50% desses 360 graus, que vai dar 180 graus. Então, o setor do Flamengo, a gente vai ter o círculo, né, a circunferência, tem o centro dela aqui. O setor do Flamengo tem que corresponder a um arco, que vai dar 180 graus. Depois foi o Corinthians. Da mesma maneira, eu vou ter aqui, ó, Corinthians. Quanto que foi o do Corinthians? 25%, então é 25 dividido por 100, dá 0,25. E aí, para eu descobrir quantos graus que vão ser 0,25 aí, né? De 360 graus. Então é só multiplicar, né? O 0,25, que é a frequência relativa do Corinthians, vezes 360 graus, né? E aí a gente vai ter que dar 90 graus, tá? 0,25 vezes 360 dá 90. Aí depois a gente teve os... Vamos fazer os gremistas primeiro, né? A gente vai ter que os gremistas.
Depois a gente volta no Atlético. Os gremistas são 10%. O número decimal que representa 10% é só dividir 10 por 100, dá 0,1. 0,1 vamos dar quantos graus do total, que é 360 graus? Então é 0,1 vezes 360. Então isso aqui vai dar pra gente 36 graus, tá? E aí agora falta os atleticanos, né? Os atleticanos, então, no caso, são 15%. 15 dividido por 100 vai dar aí 0,15. Para descobrir quantos graus que 0,15 representa, então é 0,15 vezes 360 graus e vai dar aí pra gente, vamos ver quanto que vai dar. 0,15 vezes 360 dá 54, né? 54. E observa, se a gente somar todos, vai ter que dar os 360, né? 180 mais 90 dá 270. Mais os 54 graus do Atlético dá 324. Mais os 36 graus do Grêmio, 360. Então, se a gente soma todos aqui, dá exatamente os 360 graus. Foi tudo muito bem dividido. Aí o livro fez exatamente isso aí que a gente fez. Vai vir um exemplo resolvido que eu aconselho vocês lerem e estudarem a resolução. É a mesma coisa, vai achar a frequência absoluta é dada, acha a relativa, que é só dividir a absoluta de cada classe pela frequência total, né? Então você pega a frequência absoluta de cada classe e divide pela total, acha pela relativa e depois faz os gráficos, né? É isso. O conteúdo dessa primeira aula é esse aí. Qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato comigo.